Olá, estamos iniciando mais um programa Além do Visível. Eu sou Fernando Vidia, terapeuta holístico, médium sensitivo e vamos falar sobre encontro de almas hoje. Olha que assunto legal, né? Tem um monte de gente, juro para vocês, que vem buscar um atendimento comigo, um tratamento energético, um tratamento de mesa radiônica apométrica, querem fazer harmonização de vínculos de relacionamento, trabalhar a vida passada para entender melhor a área afetiva, né? E quer entender melhor também, às vezes, até alguma conexão especial com uma determinada pessoa, né? Fala assim, olha, eu me encontrei com um fulano ou me encontrei com uma fulana e senti uma coisa diferente, como se eu já conhecesse aquela pessoa. É possível isso? Será que a gente teve aí já alguma vivência, uma experiência em vida passada? Será que é um reencontro? E geralmente quando a pessoa coloca isso, já nutre um sentimento, presta atenção, já nutre um sentimento como até uma esperança de, será que vamos ter a oportunidade de viver novamente esse romance? Será que vamos ter a oportunidade de vivenciar novamente uma história? Olha só que interessante essa reflexão. Primeiro a gente tem que entender o seguinte, bom, a gente já teve muitas encarnações, também mais uma. E em cada encarnação a gente pode conhecer mais de uma pessoa. Houveram épocas, é claro, né, em que, pelo contexto da sociedade, costumes e tudo mais, era aquela história, você só vai se casar com aquela pessoa que os pais indicarem. Então tem contextos de vida, né, a gente vai fazer o estudo de vidas passadas, e o próprio contexto histórico mostra isso também, né, em que a pessoa só teve um grande amor na vida dela. Às vezes teve casamento arranjado, e daí nesse casamento arranjado não foi feliz. Em outras vezes foi, ou aprendeu a ser. E em outros casos, se casou por obrigação, mas estava apaixonado ou apaixonada por uma outra pessoa e não pôde viver aquela história. E às vezes pode ser que aquela alma que não pôde viver a história que tanto queria, do amor da vida, daquela paixão avassaladora, né? Ele teve que viver isso escondido, ou ainda carregou essa ausência, né, para uma outra encarnação, e é como se reencarnasse, portanto, e procurasse, cadê aquele meu amor? Cadê aquela pessoa? E vibra para o universo, inconscientemente, a ausência dessa presença, como que buscando a sua alma gêmea. E, às vezes, tem a oportunidade até de entrar em conexão, em sintonia com essa alma, mas às vezes ela pode estar já vivenciando uma outra história. Ela pode estar já num outro relacionamento, com uma família constituída. E aí, qual é o aprendizado do ser humano nessa situação? Chega aqui comigo. Qual é o aprendizado do ser humano quando o sentimento dele é: eu gostaria muito de viver esse amor com essa pessoa que talvez eu não tenha podido viver no passado, mas e na vida atual? A gente pode estar em países diferentes, eu posso estar num contexto de vida diferente, eu posso já estar numa família constituída pela minha escolha, dentro de um relacionamento com filhos e tudo, ou a outra pessoa que pode estar nessa condição. Como fazer? Como lidar, né? A gente consegue até acessar essa memória e essa personalidade de vida passada para promover uma harmonização, uma conscientização para acalmar esse sentimento. Ao mesmo tempo, trazer ali orientações de como que a pessoa, no dia a dia, pode olhar para esse novo momento de vida, né, com a consciência de que, opa, ciclos se iniciam e se fecham, e não necessariamente amores do passado a gente tem que voltar a viver no presente. Às vezes sim, às vezes culmina das pessoas se reencontrarem e desejarem viver aquela experiência, mas tem que ser mútuo. Não adianta uma pessoa querer e a outra não querer. E pior é, prestem atenção, quando um não quer e aquele que quer de tudo quanto é jeito manda fazer até magia para ver se consegue amarrar e trazer aquela pessoa de volta. Ou seja, a pessoa não consegue lidar com finais de ciclo, e é um aprendizado, e ainda assim mexe com coisa errada, com coisa que não devia, para cercear, atrapalhar o livre-arbítrio do outro, para que essa pessoa que está fazendo a coisa errada tenha o seu desejo atendido. Você acha isso fraterno? Você acha isso egoísta? Qual é o seu pensamento a respeito? Eu gostaria de saber a sua opinião também. E aí, você acha correto isso? Você gostaria de ter a sua energia cerceada, limitada, mexida, a sua vida, vou colocar bem entre aspas aqui, vinculada, forçosamente amarrada pelo desejo de uma outra pessoa ter algo com você, mesmo você não estando livre para isso, por já ter feito outras escolhas, seguido um outro caminho, uma outra direção? Então, reflita, pensa bem sobre isso. E quem mexe com esse tipo de energia, esse tipo de magia, está criando um karma para si violento, um karma enorme, está mexendo com a jornada de uma outra pessoa, com o livre-arbítrio da divindade que habita
no outro ser humano, né? Então, assim, pode ser desafiador a gente ter experiências como essas e a gente não sabe o que fazer, parece que é um vazio que precisa ser preenchido ali. Mas para tudo tem solução. E a solução está na expansão de consciência. Vamos falar um pouco mais a respeito na parte 2 do programa. Espero você. Estamos de volta na parte 2 do nosso programa. A gente está falando de encontro de almas ou reencontro. Porque almas todos somos. Tem aquelas que estão encarnadas, tem aquelas que estão desencarnadas. A gente está explorando aqui algumas possibilidades e eu estou falando ainda como que a gente consegue ajudar nesses casos, né? Em que a gente pode ter um reencontro de almas, mas uma delas pode estar indisponível, ou as duas podem estar indisponíveis por já estarem seguindo caminhos bem diferentes, né? E quando essa indisponibilidade se dá, quando o ser humano está ali já encarnado, mas a alma, vamos chamar, colocar entre aspas aqui a alma gêmea, eu gosto muito mais de chamar de alma afim, né? Porque não somos necessariamente gêmeos nesse sentido, nós somos gêmeos espirituais, né, no sentido de centelha divina, né, somos todos irmãos nesse aspecto, mas temos experiências afetivas, íntimo-afetivas, enfim, né, aí quando uma dessas almas está encarnada e a outra está desencarnada. Já me deparei com situação em que o desencarnado estava lá falando para o encarnado assim, te encontrei meu amor, amor da minha vida, né, mas você está casado ou você está casada? Não, eu não quero que você seja feliz ao lado de outra pessoa. Ou seja, aquele que está desencarnado começa a fazer um inferno na vida da família do encarnado, que já está seguindo o próprio caminho, a direção, num outro ciclo, né? E aquele que está desencarnado ainda está pensando no relacionamento que tiveram lá no passado, não consegue transcender e fechar aquele ciclo, virar aquela página, aquele capítulo da história evolutiva. Aí a gente tem que trazer clareza para essa alma desencarnada para poder direcioná-la dentro do processo evolutivo dela e dar sequência para que ela viva as próximas histórias também. Então, gente, não é porque a gente encarnou, não é porque a gente teve uma história com alguém no passado que a gente precisa reviver aqui no presente. Se quiser, também não tem problema nenhum. Lembre-se, livre-arbítrio. O que não dá é para a gente travar a nossa evolução acreditando que a gente só vai ser feliz ao lado de uma única pessoa, sendo que existem bilhões de almas encarnadas no mundo, fora as desencarnadas, né? Tem muita gente. E às vezes a gente se limita a uma única história. E um dos maiores desafios humanos dentro desse nosso processo evolutivo é a gente lidar com esse processo do soltar, né? Soltar, deixar ir, desapegar, porque tem tanta gente no mundo, tanta gente boa, e às vezes a gente se vincula e quer porque quer vivenciar a experiência ao lado de uma única pessoa, e às vezes, em alguns casos, pessoas até que nos fazem mal. Às vezes não, às vezes são pessoas maravilhosas que trazem maravilhas mesmo para a nossa vida, né? Muitas boas experiências. Mas assim, o ciclo também pode se fechar, porque uma coisa é certa, né? Um ciclo que se abre vai se fechar em determinado momento. Tanto o ciclo da encarnação como o ciclo de relacionamento. É o seja eterno enquanto dure. Às vezes, ou até que a morte nos separe, pode ser complicado se a gente está num relacionamento abusivo até mesmo, né? E em alguns casos, as pessoas podem estar fascinadas, como que auto-hipnotizadas, somente pela necessidade de vivenciar uma relação ou um amor. Qual é o recado final que eu deixo aqui para você refletir a respeito, né? Pense, se você for uma dessas pessoas que parece que não consegue ser feliz sem estar com alguém, sobretudo se esse outro alguém for um alguém específico que pode não estar disponível para você, repense isso. Quantas pessoas tem por aí que estão disponíveis e podem ser maravilhosas para você e para sua vida? Entenda que outras oportunidades de relacionamento você pode ter. Talvez a nossa alma não consiga aceitar, entender isso no primeiro momento. Mas se a gente começa a trabalhar essa ideia e refletir sobre isso, pouco a pouco a gente vai aprender. É uma necessidade de amadurecimento da nossa alma. Expansão de consciência. A alma imatura, preste atenção, é duro ouvir isso às vezes, viu? Mas a alma imatura, ingênua muitas das vezes, não consegue lidar com términos de ciclos, tá? Vou chamar assim, términos de ciclos de relacionamento de uma maneira sadia, ou não consegue lidar com a rejeição, não consegue lidar com a indisponibilidade de uma outra pessoa e sente que precisa ter aquele outro a qualquer custo para satisfazer o seu desejo, sua necessidade, sua vontade, sua carência. Então é necessário, primeiro, se auto-amar, se preencher de auto-amor, para estando com esse tanque cheio, encontrar uma outra pessoa que também esteja, para que ninguém esteja carente tentando suprir a própria necessidade com a atenção, a energia do outro. A gente tem que ser autossuficiente em amor, lembre-se disso.
forte esse recado, né? Eu diria que esse é um dos episódios mais profundos aqui do Além do Visível que a gente gravou. Então pense a respeito. Se você se ver nessa posição, de repente já passou por uma experiência assim e não está passando mais. Mas se você estiver passando por uma experiência assim, ou conhece alguém que esteja, manda esse vídeo, né? Se você está acompanhando esse vídeo já gravado, manda esse vídeo para que essa pessoa reflita a respeito e entenda. O aprendizado é deixar ir, seguir com leveza, porque uma alma leve vai viver um amor leve. E uma alma carente, densa, com a necessidade de atenção por conta dessa carência interna, não tende a ter um relacionamento sadio. Vai exigir demais, vai cobrar demais do outro e o outro pode não ter o suficiente para dar. Pense a respeito disso. E é isso, eu agradeço você que acompanhou até aqui, me acompanha nas redes sociais, @FernandoVidia, e se tiver, é claro, sugestão de programa, é só mandar mensagem para mim. Além do visível, @fernandovidia.com.br, espero que você esteja gostando, né, dos programas aqui, me deixe saber. Vejo você no próximo vídeo, um super beijo, grande abraço e desejo uma excelente vida para todos nós.